Muito obrigado por estar conosco nesse momento. E eu quero te convidar para a leitura na carta aos Efésios, no capítulo 1. Abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, para ler. Confesso que eu fiquei com vontade de nem pregar hoje, viu? Esse louvor estava tão gostoso, estava tão bacana. Aliás, muita gratidão a você, Kátia, Felipe, Cook, que é o nosso time da casa, e o time convidado, que também já é de casa, né? Vamos já receber todo mundo aqui, Tarley, Brandão, e só o mano da guitarra, Daniel da guitarra. Obrigado por estarem com a gente nesse dia que para nós é muito especial. Marca esses 3 anos de história, marca esse tempo do que Deus está fazendo com a gente. Eu penso na igreja sempre como esse corpo vivo, né? E nós somos, então, um bebezinho de 3 anos, quem sabe saindo das fraldas, quem sabe comendo já um alimento um pouquinho mais sólido e avançando para uma maior maturidade e autonomia, e a gente quer ir juntos nessa. Então, eu quero te convidar para a leitura da palavra em Efésios, no capítulo 1. Olha só o que diz a palavra de Deus, a carta do apóstolo Paulo, Efésios, capítulo 1, versículo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 15 até o final desse capítulo. Olha só o que o apóstolo Paulo diz para a igreja de Éfeso, e acredito que diz para nós hoje. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé de vocês, que vocês têm no Senhor Jesus, e do amor que vocês demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, dê a vocês espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para o qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a sua atuação poderosa. Este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas e em qualquer circunstância. Vamos orar? Pai amado, obrigado por ser o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso sustentador, o nosso mantenedor e tudo mais que o Senhor tem sido na nossa vida, Pai. E eu peço que o Teu Santo Espírito fale conosco nesse momento de forma especial, por meio do poder da Tua palavra, esse poder da ressurreição de Jesus que há de ressuscitar a todos nós. Amém. Paulo escreve aos crentes de Éfeso, em primeiro lugar, agradecendo a fé, agradecendo o amor. E eu acredito que se Paulo estivesse nos escrevendo essa carta hoje, se Paulo estivesse nas mesmas condições daqueles dias, escrevendo a carta à Igreja Batista 21, eu acredito que ele também nos escreveria palavras como essas. Eu acredito que ele elogiaria a nossa fé e o nosso amor. A nossa fé porque, sendo tão poucos e tão pequenos, num cenário de tamanha crise, que quando estourou essa crise, essa pandemia, o pastor de vocês, que não é um homem de tanta fé assim, pensou, pronto, agora acabou. Uma igreja recém-nascida, com 1 ano e meio de vida,
Diante de uma pandemia, nós não vamos resistir, nós não vamos sobreviver, mas estamos aqui. Metade da nossa vida foi e está sendo em pandemia. Nós temos 3 anos de igreja, 1 ano e meio em pandemia. Mas nós estamos aqui. Nós conseguimos fortalecer uns aos outros. Nós conseguimos nos manter conectados uns aos outros. Nós conseguimos manter o nosso vínculo fraterno, não só o vínculo de trabalho, de engajamento na administração de cada culto, porque tem uma equipe também trabalhando incansavelmente desde o primeiro dia da pandemia, desde as primeiras transmissões do próprio celular, até hoje que nós estamos aqui com um equipamento super profissional dos nossos amigos. Mas não só isso, mas o amor que nos envolveu, a mobilização que pudemos fazer a fim de mantermos unidos, mantermos um conectado com o outro e conseguimos servir outras pessoas. Durante essa pandemia, nós distribuímos mais de 500 cestas básicas. Um número que é muito grande para o nosso tamanho de igreja. E só foi possível pelo amor prático que nós desenvolvemos e aprendemos e contribuímos. E a gente pôde chegar na comunidade a Julieta Aragão, lá da Zona Norte, a gente pôde chegar na comunidade debaixo do viaduto Rude, a gente pôde chegar na comunidade do Gato, lá no Bom Retiro, a gente pôde chegar na comunidade lá no Cambuci, a gente pôde alcançar algumas pequenas comunidades da cidade, em parceria com missionários e até com outras igrejas, para servi-los de alguma forma. E isso nada mais é do que a manifestação do amor de Jesus. A manifestação da vontade de Deus atuando por meio desta igreja. E é por isso que sim, mais uma igreja em São Paulo vale a pena. É por isso que sim, a nossa igreja vale a pena existir. Porque ela está caminhante em fé e em amor. De forma que nós estamos conectados uns com os outros e nós estamos servindo para fora de nossa comunidade. Sim, porque a igreja não existe para si mesma. O negócio da igreja não é ela mesma. O negócio da igreja é o serviço no mundo, a manifestação, a sinalização do reino de Deus no mundo. É para isso que existimos. É para isso que estamos chegando em 3 anos e queremos chegar em 4, em 5, em 6, em 7, em 10, em 20, em 100, em 200 e sei lá quantos anos. Conectando pessoas e servindo para além de nós, para além de nosso escopo, para além de nossos frequentadores, para além de nossos templos, para além de nosso espaço. Nós queremos chegar a tantas outras pessoas. E é por isso que eu acredito na palavra do apóstolo Paulo para nós, que não deixa de dar graças a Deus. E eu dou graças a Deus. E eu dou graças a Deus, e eu já dei esse testemunho mais pessoal, e volto a dar, porque eu acho que esse dia merece. Não só essa manifestação para fora como igreja, não só essa manifestação para dentro nas nossas conexões, mas a manifestação de cuidado que tivemos uns para com os outros nesse momento de crise. E eu dou testemunho do cuidado comigo e com a minha família. Quando eu tive Covid, especialmente. Quando eu fiquei 10 dias internado. Quando eu cheguei ali pertinho de ver Jesus face a face. Literalmente. Essa igreja demonstrou amor e cuidado comigo, com a minha esposa, com o meu filho. Rapidamente, irmãos da nossa igreja buscaram a minha esposa e o Estevão em casa. E ela foi para a casa do Júlio e da Sandra. Rapidamente os irmãos se mobilizaram para contratar a Vitória, para estar com a gente cuidando do Estevão. Rapidamente os irmãos, outros irmãos, isso foram várias famílias, se mobilizaram para fazer uma desinfecção no meu apartamento com ozônio e outras tecnologias, para que a Cris pudesse voltar para casa com o Estevão em segurança. Os irmãos mandaram um laboratório no meu apartamento, fazer teste de Covid no Estevão e na Cris.
para se certificar que eles estavam bem e seguros em ficar em casa. Outros irmãos mandaram comida congelada, outros irmãos foram em casa cozinhar. Outras pessoas foram pegar o meu carro que tinha ficado na rua perto do hospital, porque eu, inocente ou otimista, achei que eu ia para o hospital fazer um exame e ia voltar para casa. Deixei o carro na rua e fiquei 10 dias naquele hospital. Foram várias manifestações de amor e de graça de Deus. As campanhas de oração pelo Felipe, que participou ao mesmo tempo praticamente da minha internação. As campanhas de oração que fizemos por outros irmãos que ficaram doentes, como o Wander, que ficou entubado e etc. E outros movimentos que nós fizemos de cuidado, de acolhimento, de oração, de forma que, com a graça de Deus, nós não perdemos nenhum de nós. Infelizmente, perdemos pessoas próximas, infelizmente, perdemos amigos. Mas, felizmente, não perdemos ninguém da igreja, efetivamente. Por pura graça e misericórdia de Deus. Eu não sei porquê. Não sei nem porque eu estou vivo aqui ainda. Mas eu só tenho que agradecer, e eu tenho dito isso. Nós não devemos ficar culpados com esse paradoxo entre o lamento e a gratidão. Não, a gente tem que conviver com ele. É natural e necessário que a gente lamente as perdas que o nosso país teve, que a gente lamente a situação, a desgraça, a pandemia, a fome, o desemprego. Mas é necessário também que a gente celebre a vida. Celebre o nosso aniversário. Celebre com gratidão estarmos aqui, estarmos vivos, estarmos presentes com as nossas famílias e com os nossos amigos. E a gente vai conviver nessa tensão. E não precisamos resolvê-la e nem ter culpa com ela. Caminhar em lamento em algum momento e em gratidão no momento seguinte. E seguir a vida assim. E é por isso que o apóstolo Paulo, por muitas vezes preso, por muitas vezes chicoteado, por muitas vezes sabotado, ele ainda assim encontrava motivos de gratidão e de alegria para dizer, olha, eu estou alegre por vocês, eu estou alegre por esta igreja, eu estou alegre pela fé, pelo amor de vocês, eu estou orando por vocês, e eu oro para que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso glorioso Pai, dê a vocês um espírito de sabedoria e de revelação e de conhecimento, que os olhos dos corações de vocês sejam iluminados para que vocês conheçam a esperança que Ele nos chamou. Conheçam a riqueza da gloriosa herança nos santos, a incomparável grandeza do seu poder. Essa semana, numa conversa com uma pessoa da igreja, a gente falava sobre isso, como a jornada de fé deve ter um aprofundamento nesse conhecimento de Deus. E não é um conhecimento puramente intelectual. Não é um conhecimento puramente acadêmico. Embora passe pelo intelecto. Até porque Deus nos deu condição intelectual justamente para pensar. Para nos aprofundar em conhecimento, mas recebermos mais do que conhecimento, essa revelação da qual o apóstolo Paulo fala, que é uma revelação que vem necessariamente pelo Espírito, que nem sempre a gente consegue identificar, pressurizar, precisar, mas que nós a recebemos. Haja vista, você pode lembrar da sua própria conversão. Quando é que caiu a ficha? Quando é que Deus se revelou para você como o seu Salvador, de fato? Quando é que você olhou para a cruz de Jesus e viu os seus pecados em Cristo e recebeu o perdão de todos eles por meio da cruz? Quando é? Não sei. Alguns têm esse dia marcado na história, naquele culto, naquela experiência, naquele local. Outros não. Outros simplesmente estavam caminhantes na igreja e num dado momento ele... Uau! Esse dia aconteceu algo diferente comigo. Pois é, esse algo diferente é quando o Espírito revelou a você, descortinou a você essa glória de Deus, essa manifestação de graça de Deus, aquilo que é a graça comum, manifesta no mundo,
se revelou a você como uma graça especial, salvadora, te fez nascer de novo. Isso é mistério divino. Mas o apóstolo Paulo diz que a oração dele é para que a gente tenha essa revelação desse mistério. Que a gente se encontre com Jesus e com a cruz, que a gente se encontre com Deus, não só como um Deus criador, soberano, não só como o ser que sustenta todo o universo, mas a gente se encontre com Deus como o nosso Pai, que nos chama de filhos amados, e se revela para nós, e revela os seus propósitos, e revela os seus planos para a nossa vida, e se mostra na nossa história. Mas essa revelação não se dá de forma única e exclusiva uma vez na nossa vida, naquele ato de conversão. Não. Essa revelação, embora se descortine nesse momento do novo nascimento, ela é progressiva. À medida que nós vamos entrando nessa vida e nesse mistério de Deus, Ele vai se mostrando a nós. Ele vai se revelando cada vez mais a nós. E o Salmo vai dizer que os mistérios do Senhor é para aqueles que o buscam. À medida com que a gente vai se aprofundando nessa relação com Deus, Ele vai se revelando, Ele vai se mostrando. Porque nós temos que lembrar que Deus é uma pessoa para nós. É uma pessoa com quem nós nos relacionamos. É uma pessoa com quem nós vamos aprofundando na revelação. E Ele vai descortinando os seus próprios mistérios a nós. E é um privilégio entrar nesse mistério. É um privilégio avançar nesse conhecimento. É um privilégio avançar nessa revelação de graça, de amor, de fidelidade, de convocação, de um Pai amado que quer revelar o seu amor a nós, os seus filhos. E o nosso convite de 3 anos não é só para você ser participativo nesta igreja local. É lógico que nós queremos você junto com a gente cada vez mais. Mas é uma revelação e é um convite muito mais profundo, o convite de Deus. A participação numa igreja local é legal, é bacana. Eu amo estar aqui. Eu amei estar ontem no nosso drive-thru aqui, distribuindo bolo, conversando, tomando café. Eu amo esse ambiente. Eu quero ver meu filho crescendo nesse ambiente. Mas o convite de Deus, ele é ainda mais profundo. Ele convida a gente para esse descortinar espiritual, para esse contato mais profundo e misterioso, que não é igual em nenhum de nós. Até porque, quando se trata de relação, quando se trata de relacionamento, é distinto. Nenhum casamento é igual, nenhum relacionamento é igual, nenhuma relação entre pai e filho é igual. São distintas porque depende das duas pessoas que estão ali, e do contato, e do contexto, e de como isso vai se construindo. E é assim a nossa experiência de fé também. É a nossa revelação e o nosso contato com o Pai, e à medida com que Ele vai se revelando para nós, e as experiências de vida que a gente vai tendo, e as conquistas, e as decepções, e as desilusões, e as construções, e as desconstruções, que vamos vivendo nessa revelação, a partir da palavra, a partir de uma experiência espiritual com Deus, que é distinta, e aqui a gente não estabelece regrinhas para essa experiência espiritual, mas eu quero que você aceite o convite de Deus para adentrar essa experiência, para vivenciar essa experiência de filho e de filha amada de Deus, entrando nesse mistério, sabendo dessa relação, dessa atuação poderosa, tão poderosa que ressuscitou Cristo dos mortos, tão poderosa que quando todo mundo achava que acabou, quando o Salvador morreu, quando os discípulos no caminho de Emaús saíram depressivos e cabisbaixos pensando, acabou, aquele que nós esperávamos como Salvador, como Messias, nós o matamos, os homens maus o mataram e agora acabou a nossa esperança.
O próprio Jesus na cruz se sentiu abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? Esse mesmo Deus o ressuscita dos mortos. Esse poder misterioso o ressuscita dos mortos, e nessa ressurreição dos mortos, o faz assentar à direita nas regiões celestiais, e ele está muito acima de todo governo, poder, autoridade, que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na era que há de vir. Por isso nós não negociamos a nossa fé com poder mundano nenhum. Por isso nós não negociamos e nós não embarcamos em nenhum discurso ideológico que possa haver nesse mundo, porque nós servimos a um Senhor que tem todo o poder e que é o Senhor soberano das eras passadas e das eras vindouras. E nós não podemos então reduzir a nossa fé, reduzir esse mistério divino a qualquer coisa deste mundo. É claro que nós estamos nesse mundo. É claro que a nossa vida se dá neste mundo. E neste mundo há ideias, conflitos, interesses, ideologias e tudo mais que a gente já sabe. E que faz parte do mundo que estamos. Mas volto a dizer, o nosso mistério, a nossa relação misteriosa com Deus é para além deste mundo. É para além desta realidade visível e palpável na qual a gente lida. Por isso que nós não negociamos a nossa fé com nenhum poder momentâneo. E o próprio Jesus nos ensina isso a ponto dele debochar dos poderosos do seu tempo. Quando ele estava preso diante de Pilatos, por exemplo, foi dito a ele: você não tem nada para dizer? Você não sabe que eu posso te soltar? Você não sabe que eu posso te libertar? Você não sabe que eu posso te dar uma sentença favorável no seu julgamento? E ele diz: se eu quisesse, o meu pai enviaria exércitos de anjos para me livrar. Se meu pai quisesse, eu não estaria aqui. Mas eu estou aqui fazendo a vontade do meu pai. Jesus debocha do poder mundano e da lógica poderosa dos romanos e dos líderes judaicos, diante do próprio poder de Deus, o Pai, que estava com ele. Agora tem uma outra coisa que para mim é extraordinária, que é fantástica. Que ele diz que Deus colocou todas as coisas abaixo, aos pés de Cristo. E que Cristo é o cabeça de todas as coisas. E sendo o cabeça de todas as coisas, Ele também é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. Eu queria fazer esse desenho aqui para vocês hoje. Mas imagina o seguinte: nós temos o globo, nós temos o mundo. Pensa aí o mundo, o universo. Se você for daqueles que faz anotação, faz aí uma bola bem grande no seu caderninho de anotação. E coloca aí, é o mundo. Este é o mundo. Mas acima deste mundo, acima do universo criado, existe Cristo. Deus colocou Cristo acima de todo o universo, de todo o mundo. Cristo é o Senhor sobre todas as coisas. Cristo inaugura o seu reino, e é um reino eterno, sobre todas as coisas, que está fora desse mundo. Ele diz: meu reino não é deste mundo. Mas ao mesmo tempo, esse reino extrapola os limites espirituais e irrompe nesse mundo. E dá os seus sinais e se manifesta nesse mundo. E o próprio Cristo, quando andou nessa terra, foi essa manifestação do reino e da glória de Deus nesse mundo. A manifestação visível, a manifestação palpável, aquilo que era um mistério divino, foi revelado em Cristo Jesus. Pastor Ariovaldo diz: Jesus é Deus como é e o homem como deve ser. Essa revelação, esse Deus misterioso que se revelava aos poucos aqui e acolá,
na história de alguns homens e de algumas mulheres de Deus, de repente extrapola os limites espirituais e encarna nesse mundo. E com a sua encarnação ele traz uma mensagem, e a sua mensagem é: o reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E essa mensagem não é só verbal, ela é vivida, ela é encarnada, ela é prática, ela é existencial, a ponto de que os discípulos de João Batista, quando João estava preso, foram até Jesus e disseram: João nos mandou aqui para perguntar se você é o Messias, se você é o Salvador, se você é o Senhor. E Jesus não responde com palavras vazias. Jesus diz: vejam, os cegos vêm, os coxos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus chegou, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação. O reino de Deus se manifestou de forma plena, de forma sobrenatural. O reino de Deus se manifestou não só sobre a natureza, como se manifestou acalmando o mar da Galileia, não só sobre o corpo, como se manifestou curando doenças, lepra, paralisia, cegueira. O reino de Deus se manifestou sobre os espíritos malignos. Havia um homem endemoniado que tentava se matar de todo jeito. E de repente Deus tira aquela legião de demônios dele e precipita sobre porcos, e esses porcos são precipitados no mar. E uma legião é uma linguagem romana de um exército, de parte de um exército de 1.000 a 5.000 homens. E uma das legiões romanas tinha como símbolo exatamente o porco. E é sobre os porcos, e esses porcos se precipitam no mar, se perdem no mar diante do poder de Deus, tal qual se perderam os egípcios escravizadores diante do poder de Deus que abriu o mar vermelho e libertou o povo hebreu da escravidão. É esse poder que irrompe os céus e invade a terra. E toma conta dessa terra. E esse poder que toma conta dessa terra, que está se expandindo, este reino de Deus, continua os seus sinais e os seus avanços a partir da igreja, que é o seu corpo. Cristo é o cabeça do mundo e da igreja. Mas você sabe bem que não basta termos cabeça, que não basta termos mente, cérebro e tudo que compõe a nossa cabeça. Nós precisamos ter um corpo. E, aliás, é este corpo que faz a nossa mediação com o mundo. É esse corpo que cheira, é esse corpo que sente paladar, é esse corpo que vê, é esse corpo que ouve, é esse corpo que toca. Os 5 sentidos, eles são do corpo. E são a nossa mediação com o mundo. Nós sentimos frio, nós sentimos calor, nós nos sentimos tristes, alegres, nós sentimos o abraço, nós sentimos o carinho. É com o corpo. E esse corpo de Cristo é a igreja. E a manifestação do reino de Deus no mundo, a sinalização do reino de Deus no mundo é a partir do corpo de Cristo. Aquele corpo de Cristo encarnado há 3.000 anos atrás e ressurreto pelo poder de Deus, continua no mundo, mas não mais daquela forma de uma pessoa, de um homem, mas agora o corpo de Cristo é a igreja. E é por isso que onde a igreja chega, é preciso que chegue o reino de Deus. E só chegou a igreja se chegar de fato o reino. E nós somos esse corpo e essa manifestação de Deus no mundo, ao tamanho da nossa responsabilidade, mas também do nosso privilégio. Se nós pensamos que precisamos de mais de Deus no judiciário, nós precisamos da igreja no judiciário. Se nós pensamos que nós precisamos de mais de Deus na política, nós precisamos da igreja na política.
Se nós pensamos que nós precisamos mais de Deus na ciência, nós precisamos da igreja na ciência. Se nós imaginamos que nós precisamos mais de Deus na economia, é porque nós precisamos da igreja na economia. Se nós pensamos que nós precisamos mais de Deus nas universidades, é porque nós precisamos da igreja na universidade. Se nós pensamos que nós precisamos mais de Deus no mundo do trabalho, é porque nós precisamos da igreja no mundo do trabalho. Agora, não se engane e não confunda as coisas. Eu não estou falando da igreja institucional. Eu não estou falando da igreja como instituição religiosa tomando esses lugares. Não, definitivamente não. A igreja e o Estado são entes separados e devem continuar assim. Mas nós estamos falando desse corpo místico de Cristo, que somos nós, as pessoas que assumiram esse papel no reino, ocupando esses espaços e sendo a sinalização, a presença corpórea do reino de Deus na história. E aí sim, é com a gente mesmo. A gente mesmo, agindo na história, sendo os melhores seres humanos que a gente puder ser, iluminados, animados pelo Espírito Santo de Deus, e tendo como cabeça o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E aí sim, manifestando a sua presença no mundo, trazendo cura, libertação, salvação, multiplicação dos pães, multiplicação dos peixes. Os ricos, diante de Jesus, ficaram mais pobres, foram convidados a distribuir suas riquezas. Os pobres, diante de Jesus, ficaram mais ricos, porque tiveram o que comer, o que beber, o que vestir. O reino de Deus chegou. O reino de Deus chegou. E o reino de Deus dá os seus sinais na história por meio da igreja. E o apóstolo Paulo termina dizendo que este é o seu corpo, a igreja, a plenitude daquele que preenche todas as coisas em qualquer circunstância. Cristo, por meio do seu corpo, preenche o universo todo. É isso que Deus quer fazer com a gente. É isso que é o convite do Senhor para nós. É que a gente assuma esse nosso lugar de preencher todas as coisas, tendo Cristo como cabeça. E Cristo quer ser o cabeça da sua vida. Cristo quer ser o cabeça da sua casa. Cristo quer ser o cabeça do ambiente onde você trabalha. Cristo quer ser o cabeça sobre todas as coisas. Mas para que Ele governe sobre todas as coisas, Ele precisa do corpo. E o corpo é você. Somos você e eu. E eu termino com uma história que eu gosto demais, que é a história do Pedro do Borel, um amigo, um missionário extraordinário. E o Pedro conta que frequentava uma igreja assim, bem de classe média, talvez média alta. E a galera estava numa vibe de ir para Israel, de fazer viagem para Israel. E aí o Pedro falou que ele começou a orar e ele falou: Deus, deixa eu ir também. Mobiliza aí os irmãos para eu ter esse recurso, para eu conseguir ir também para Israel. Porque eu quero andar onde o Senhor andou, eu quero pisar onde o Senhor pisou. Eu quero ir para aquele lugar. E ele falou que orava e orava, enquanto os irmãos se mobilizavam para fazer essas viagens. E ele falou que um dia, ele sentado do alto do morro, fazendo essa oração, ele falou que naquele dia Deus falou com ele. E o que Deus falou com Pedro foi o seguinte: Pedro, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Mais importante do que você andar onde eu andei, é você me fazer andar onde eu não andei ainda. Pedro, mais importante do que você pisar naquelas terras palestinas, naquelas terras do Oriente Médio, naquelas terras do estado atual de Israel, mais importante é você me fazer andar onde eu ainda não andei,
E quer saber, Pedro? Os becos desse morro, os barracos que estão por aqui, eu não andei em todos ainda. Mas eu quero andar. Eu quero andar. Mas como é que Jesus anda nesse mundo? Com seu corpo. E quem é o corpo de Cristo nesse mundo? Somos eu e você. Portanto, é o nosso pé que tem que andar pelos morros e becos da cidade. Portanto, são as nossas mãos que têm que acolher e abraçar os pobres da nossa cidade. Por isso, nós somos o corpo, o braço, a perna de Cristo Jesus nesse mundo. E a ação de Deus se dará por meio do seu corpo, da igreja. Por isso a igreja, ela é caminhante, ela está em missão, porque ela está andando pelo mundo, manifestando, sinalizando o reino de Deus, porque ela é o seu próprio corpo. Por isso a nossa fé, que é misteriosa, por isso a nossa relação com Deus, que é espiritual, ela não se esgota na realidade cósmica do Espírito, mas ela adentra a história a partir da manifestação, da sinalização do reino de Deus. E Deus não espera nada menos que nós, do que esse nosso engajamento no reino. Deus não espera nada menos de nós do que essa consciência de que nós somos o próprio corpo de Cristo, caminhantes nessa terra. Então, o meu convite é para você estar cada vez mais engajado nessa igreja local, mas muito mais que nessa igreja local. Na igreja plena, na igreja de todos os tempos e eras, que é esse corpo místico de Cristo, que se espalha pela cidade, que se espalha por todos os lugares, por meio de você e de mim. E é assim que o reino de Deus dá os seus sinais na história. Por isso, vamos levando o reinado de Cristo por onde a gente andar. A começar na nossa própria vida, na nossa própria casa, na nossa comunidade de fé, mas chegando a todos os lugares por onde a gente andar. Que Deus nos leve e, levando a nós, leve o seu reino para todo o mundo, para todo lugar, até os confins da terra. Eis a nossa missão, hoje e sempre. Eu quero te convidar para orar nesse momento. E fica aí, porque ainda tem bolo. Fica com a gente. Pai bendito, obrigado. Obrigado por nos convidar para esse mistério, para essa relação com o Senhor, que é misteriosa, que é transformadora, que é espiritual, mas que dá os seus sinais na história, que se revela na história com o nome de Reino do Senhor, Reino dos céus, Reino de Deus. Obrigado por nos convidar para ser parte desse reino, Senhor. Leva-nos por todos os lugares, por onde o Senhor quiser manifestar o teu reino. Em nome de Jesus.